Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui fazendo uma leitura bíblica. Estamos lendo o livro de Atos, capítulo 2. É um assunto bastante interessante. Eu já fiz o resumo desse material, desse livro maravilhoso, mas eu estou fascinado com esse livro, né? Livro de Atos. É necessário compreender ele para poder entrar nessas cartas pequenas do apóstolo Paulo. Há muitas controvérsias na linguagem que ele utiliza, por quê? Mas quando a gente volta no livro de Atos, percebe que faz sentido. Qual o principal objetivo, tá bom? A descida do Espírito Santo. Jesus disse que não muitos dias eles seriam, né, empoderados, né, de um poder sobrenatural, pobres homens, mas eles deveriam estar prontos, espiritualmente falando. Tá certo? Quando está espiritualmente bem, a gente pode estar até desgastado, mas a gente suporta. Tá certo? Então, naquele momento, eles estavam orando na festa do Pentecostes, né, uma festa onde estava muita gente reunida naquele lugar. Era tipo um sírio, né? Não vou fazer esse tipo de comparação, mas gente de todo lugar se reunido para adorar o Deus de Israel, participar dessa festa, vinham pessoas de estrangeiros, né? Enfim. E apareceram discípulos entre eles, línguas como de fogo. Ele faz uma comparação, não é que parecia um fogo ali, mas ele fez uma comparação, alguma coisa sobrenatural acontecendo ali que ele não estava conseguindo descrever. Utilizar essa expressão como de fogo, pousou sobre eles. Então, fogo ele estava ao redor deles ali. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo descia, né, sobre eles e eles falavam vários idiomas. Não sei se eles falavam vários idiomas ao mesmo tempo ou se cada um ficou com um idioma. Isso aí não está muito claro nas escrituras, tá bom? Mas com um pouco de análise, né, a gente pode até tirar umas conclusões, mas a narrativa diz que eles falaram, né, idiomas. Não sei se todos eles falaram, mesmo idiomas diferentes, ou se todos falavam vários idiomas. Isso realmente ficaria um negócio meio estranho. Mas eles começaram a falar em idiomas em que as pessoas entenderam o que eles estavam falando. Então, é possível ser a mesma coisa que as igrejas falam hoje? Isso é uma pergunta que eu faria para você. Será que as pessoas hoje elas falam a mesma língua que os discípulos foram utilizados para a pregação do evangelho? Uma pergunta que eu faço para você. E é interessante que nessa reunião estavam pessoas, homens piedosos, né? De todas as nações, pessoas que estavam sinceramente ali, naquela festa maravilhosa. E eles ficaram perplexos, né? Meu Deus, como é que esses homens aí, galileus, estão falando nosso idioma? Nós estamos entendendo, nós somos da Mesopotâmia, nós somos judeus, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, tinha até chinês lá, imagino, né? Meio estranho aqui. Gente do Egito, e estavam impressionados, né? Como é que nós estamos ouvindo as próprias grandezas de Deus? Quando a gente fala a grandeza de Deus, né? Faça a comparação hoje, quando a pessoa fala nessa língua que as pessoas gritam nas igrejas, elas veem a grandeza de Deus ou sentem só uma emoção naquele momento? Eu já perguntei para muitos colegas o que eles sentem, não, só uma emoção, né? Ser possuído. Mas será que os discípulos, eles falaram as grandezas de Deus? E como é que eles entenderam, então, a grandeza de Deus? Olha, isso me faz entender, pela análise do texto, que os apóstolos receberam esse dom, falaram em outros idiomas, as pessoas entenderam a mensagem deles. As palavras que eles falaram, eles entenderam claramente, na sua língua. Eles não precisaram entender a outra língua. Eles, na própria língua, eles entenderam. Os discípulos que foram capacitados. Isso é importante nós compreendermos. Isso é a mesma coisa que acontece nas igrejas hoje? Isso é uma pergunta para você. Algumas pessoas, claro, que não levaram na brincadeira, eles estão malucos, esse pessoal aí está bebendo, né? E aí, nesse momento, né, o apóstolo Pedro levanta e fala, atentai minhas palavras. Esse pessoal, eles não estão bêbados. E ele faz uma reflexão do livro de Joel, né, que Deus lhe daria uma promessa, e essa promessa estava se cumprindo em Jesus. Isso para mim faz entender que Jesus instruiu eles da Bíblia. Ou eles já sabiam da Bíblia, ou Jesus passou naquele tempo instruindo, eles sabiam. E eles, a gente vê nesses sermões, né, quando eles vão expor a mensagem, eles fazem essa análise.
né? Vão lá para o Antigo Testamento. É o único conteúdo que eles têm. Quando a Bíblia fala Escritura, Jesus fala das Escrituras e eles falam só o Antigo Testamento. Não tem novo. O novo está sendo vivido, né, que nós temos hoje. Tá certo? E ele fala que os velhos terão visões e jovens terão visões, sonharão vossos velhos. E aconteceu. E ele falou, tudo que vocês viram está acontecendo aqui entre nós. Nós somos instrumentos. Tá certo? E aí Jesus fala também que esse homem que seria enviado, seu filho, o representante, iria morrer. Mas no terceiro dia iria ressuscitar. E ele faz vários comentários ali, né, sobre que Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, porque o corpo dele não apodreceu, o corpo dele não foi quebrado nem um osso, para realmente identificar que ele estava dentro da profecia. E esse ele foi crucificado por meio da nação judeia, né? Interessante que essas pessoas ficaram impressionadas. Meu Deus, que mensagem linda e maravilhosa. Eu nunca ouvi uma mensagem tão linda como essa. É isso que acontece nesse exato momento. E agora o que te faz, Pedro? O que eu faço agora? Meu Deus do céu, eu sou um pecador. Olha a mensagem dele aqui. Eles ficaram tão impressionados, né? Tão maravilhados. E ele pergunta: o que nós temos que fazer? Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. E naquele momento, quase 3.000 pessoas, muita gente se batizando naquele momento, né? Maravilha, maravilha. E a gente não sabe se essas pessoas todas foram embora, ficaram algumas pessoas, ou se as pessoas que se converteram, parte delas que moravam ali, estavam ao redor da comunidade, não queriam sair mais dali. Mas quem tinha dinheiro começou a vender suas propriedades. Aqui não fala de dízimo, né? Interessante isso aí. As pessoas eram generosas. Se elas davam o dízimo, isso aí não está no texto. A gente pode até forçar, espremer aqui o texto, mas não tem. Mas essas pessoas aqui, elas doavam suas propriedades. Normalmente aquelas propriedades que tinham acesso, vou vender aqui para dar aos pés dos discípulos. E eles fizeram isso. Eram distribuídos. Começou a crescer aquela comunidade. Ficou um negócio muito complicado para os romanos, para os judeus, né? Para os sacerdotes. E assim, tem um texto que diz assim: eles perseveravam unânimes no tempo, partiam o pão em casa, tomavam suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvavam a Deus, enquanto a comunidade só crescia. Então, o que é que nós podemos aprender hoje? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E um forte abraço para você, caro amigo. Que a bênção do Criador venha alcançar você sempre. Se você não faz parte desse canal, se inscreva, curta e compartilhe. Um forte abraço e que Deus continue abençoando a mim e a você sempre. Até a próxima.